Pode falar bem E o alto. plano Marshall foi o plano que ergueu a economia da Europa. E mesmo que os Estados Unidos tenham ganhado a guerra e tenham identificado alguns países europeus, ele ofereceu recursos para reerguer esses países. Boa. Quem acrescentou mais alguma coisa no plano Marshall? No Marshall. Quem acrescentou mais alguma coisa no plano Marshall aí no caderno? Você colocou isso? Alguém não entendeu o plano Marshall? Boa. O próximo item qual foi? Foi a França Alemanha. França e Alemanha. O que você anotou, Galete? Da França, o salário seria a Terceira Guerra Mundial, porque nas extremidades da França haviam dois serviços essenciais para o novo império. No qual existe uma chuta França, não dividiria esses produtos com a Alemanha, podendo ocasionar uma Terceira Guerra Mundial. Porém, a França dividiu o ferro e o carvão com a Alemanha, criando laços entre os dois países. Tudo bem. Extremidade da França, eu adorei. Fronteira. Mas pô, não, deixa extremidade. Ficou diferentex. Eu gostei, achei legal. Na fronteira da Alemanha com a França. Carvão mineral e... Apontei pra caramba. Vocês não esquecerem disso na nova prova, né? As piadas ruins sempre são lembradas em momentos importantes. Qual o próximo item? Que foi o que eu ainda não terminei. Tratado de Maastricht. Não, nem comecei. Professor, você pode dar para a lousa, por favor? De hoje? Sim. Não, de ontem, né? Sabe o que eu queria? Alguém que consegue. Tem esse dom, né? Ir anotando e ficar sentado ali na minha mesa e ir trocando pra mim quando necessário. Se ninguém quiser, tipo, eu vou lá e... Eu não quero te super explorar. Você é muito explorado, Carlinhos. Você já filma, já posta. Lava a louça. É muita coisa que você faz. Cozinha. Não, deixa. Não, eu mesmo vou. Mais ou menos. Isso. Prova bolo ruim. Verdade. O Tratado de Maastricht, para quem quiser acompanhar, eu vou te explicar de uma maneira mais simples, mas quem quiser ir acompanhando está na página 127 do livro, tá? A apostila do poliedro, ele trata o Tratado de Maastricht como o tratado mais importante. Antes ele cita o Tratado de Roma e depois ele vai citar o Tratado de Maastricht. Mas você tem que entender que o processo de construção do bloco da União Europeia, ele foi lento. Ele começou em 1950. O Tratado de Maastricht é em 1992. Então eu vou dando uma resumida na cronologia do que aconteceu. Vai acompanhando aqui no projetor. Em 1950, depois que eles tiveram a ideia de compartilhar carvão mineral e ferro, eles perceberam a presença de 3 países que já se organizavam de uma forma muito parecida com o conceito de bloco econômico que a gente tem hoje. De todos juntos somos fortes. A gente compra barato um do outro, se ajuda mutuamente. Então eles convidaram
Bélgica, Luxemburgo e Holanda, o famoso Benelux. Vou até colocar na lousa. B de Bélgica, NE de Netherlands e Lux de Luxemburgo, tá? É a primeira sílaba de cada um dos países. Isso daqui a gente pode chamar de um rascunho de bloco econômico. É uma famíliazinha. Esses países todos fazem fronteiras entre si. Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Eles decidiram ampliar. Ah, tá dando certo essa parceria entre França e Alemanha. Pô, tem três caras, 3 países que se dão super bem. Por que não chamá-los para fazer parte? A gente entra com carvão mineral, eles têm outros recursos que a gente pode fazer uma troca e a gente amplia. Então foi a primeira medida tomada. Fora isso, eles convidaram um país que é amigão de todo mundo, mas também polêmico, que foi um dos causadores da Segunda Guerra Mundial, a tão amada Itália. Então, em 1950, deixa de ser só uma duplinha, França e Alemanha, e passa a ter 6 países. França e Alemanha, só anotar aí, só o Benelux, né, e a entrada da Itália. Não precisa ficar anotando ano a ano quantos países vão crescendo. Em 1952, eles dão um nome para esse grupinho, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA. Em 1957 veio o primeiro tratado. Uma curiosidade sobre tratados: ele sempre recebe o nome do país onde ele foi assinado. Tratado de Maastricht, a cidade de Maastricht. Tratado de Roma, cidade de Roma. Tratado de Tordesilhas, na cidade de Tordesilhas. Qual outro tratado? Tratado de Madrid, na cidade de Madrid. Tá? Protocolo de Kyoto, na cidade de Kyoto, no Japão. É assim que funciona, tá? Sempre ganha o nome do lugar. Fala uma cidade com um nome muito engraçado. Muzambinho. Já pensou? Tratado de Muzambinho. Praia Grande. Tratado de Praia Grande. Que da hora. Tratado de Pintópolis. Rolândia. Existe. Eu não estou inventando não, existe. É verdade. O que mais? Ubatuba do Sul. Montenegro. Pindamonhangaba. Nossa, que animal, né? Eu queria que todos levantassem a mão direita. Se um dia vocês se tornarem políticos famosos e respeitados e tiverem que assinar um protocolo, assinem em Pindamonhangaba. Vai ser muito legal ver isso num livro. Tratado de Pindamonhangaba. Só para as pessoas não conseguirem falar lá. Isso é da hora. 1900. Aí vocês ficam falando besteira e tiram o foco da aula. 1973 entra Dinamarca, Irlanda e Reino Unido. Aí começa a atrair, vira um magnetismo assim, pô, tá dando certo, é um bloquinho legal, vira uma comunidade, quero fazer parte também. Entra a Dinamarca, entra a Irlanda, entra o Reino Unido. Reino Unido deu um gás, né? Porque Reino Unido tem um peso gigante. Assim como a Alemanha é um dos países mais industrializados da Europa. Em 1979 eles resolvem criar um parlamento, ou seja, resolvem criar um mecanismo para tomar decisões pensando em todos os países que fazem parte. Em 1980 entra a Grécia, polêmica Grécia. Então, demorou 32 anos para acontecer um negócio ruim. A Grécia ela tem um capítulo à parte dentro da União Europeia, porque ela entra numa crise econômica grave. Coitada da Grécia, ela foi achincalhada. É muita sacanagem você falar assim, nossa, que país ruim, né? Todo mundo acabou quebrando por causa da Grécia. Portugal, Espanha, o próprio Reino Unido sofreu com a crise econômica da Grécia. Nós estamos numa crise econômica. Pior que a Grécia. Pior que a Grécia, inclusive. E a Grécia é melhor que o Brasil ainda. Pô, bem melhor, cara. A Grécia, ela fala...
Em se tratando de PIB, não. Somos mais industrializados do que a Grécia. Agora, em qualidade de vida, a Grécia dá um banho na gente. Tá? Porque eles têm outras atividades econômicas, principalmente o turismo, que eles tiram a sua maior parte da renda. O nosso turismo é muito fraco, para o tamanho do país que a gente tem. 1985, eu coloquei até no esquema de vocês, esse nome aqui, ó, Espaço Change. Eu acho que é interessante vocês anotarem antes do Tratado de Maastricht. Ele vem antes do que o Tratado de Maastricht. O que foi esse espaço Schengen? Ele permitiu que as pessoas circulassem. Ou seja, se você tem o passaporte italiano, você pode circular por todos os países que fazem parte do bloco. Então, nesse momento aqui, a União Europeia tinha o nome de Mercado Comum Europeu. Ela tinha o terceiro nível, não era o quarto. Ela não chama de União Europeia. Não era União. Ainda não era uma união política. Ela chamava SECA, Comunidade, né, Europeia do Carvão e do Aço, depois Mercado Comum Europeu, depois ela vai se chamar União Europeia. Em que ano? 92. Quando ela adota o euro. É você. A gente está fazendo trabalho de política europeia e a Mariana ficou com a parte de indicar o que é a União Europeia. E na hora que ela estava escrevendo o ano que os países aderiram à União Europeia, em vez de ela colocar o E, ela colocou eu. Então ficou adesão a eu. Mas a sigla correta é eu, sabia? Tá, mas ela colocou adesão a eu. Pareceu errado, pareceu um pronome. Entendi. Pensei que era ela. Aí ele ficou usando ela, óbvio. É a Mariana? Quem usou a Mariana? Vou embora. A Mariana pra fazer trabalho é muito legal, né? Ela se esforça pra caramba. Aí todo mundo. Eu nunca vou esquecer a entrevista que ela fez com o pai dela. Muito dó. O vídeo da Maron, a entrevista com o pai da Mariana, a fantasia do Thiago, o que mais? Foi engraçado. Vê, a fantasia do Thiago era uma calça jeans e uma camiseta branca com um rio e um monte de bandeira colada e um cocadinho. Eu não conseguia dar pra era o desenho de Camargo a calça dele. Era muito apertado. O que mais que foi lendário de trabalho no passado? Deixa eu ver. Da Galete deve ter alguma coisa. Do relacionamento à distância que houve, né? Isabela e Thiago. Que até que não é a Isabela do outro colégio. Já me conhecia. Nossa, quem é esse menino? Você quer ficar aqui? Por favor, eu vou adorar. Maron, fala aí, Maron. Você conseguiu pegar o que do espaço Change? Nada. No espaço não tem nada. Fala de novo. Amiga, tá aí, ó. Permitir a circulação das pessoas. É isso que talvez seja difícil de entender. Eu escrevi a mesma coisa. Ó, Então, professor, eu fiquei meio perdida, porque... lembra do exemplo que eu dei quando eu estava explicando o bloco econômico, que eu falei, ó, porteiro, não lembro nem o nome do porteiro que eu dei no exemplo, era um nome estranho. Porteiro tal, libera a entrada de fulano, ele precisa mais avisar, pode deixar ele entrar tranquilo. Foi isso. Sabe por quê, ô Maron? Quando você vai tirar um visto, você precisa comprovar que você é honesta, correta, que você não vai lá para explodir ninguém, nem roubar ninguém. Você não concorda que é uma situação chata? É chato. Você tem que provar que você é uma pessoa correta, que você vai lá só para visitar e não vai fazer nada de mal. Isso é ruim. Então, esse espaço Schengen, ele é uma confiança entre os países. Se você tem passaporte
para entrar na Itália, e os italianos são bem rigorosos com visto, então você também pode entrar na Alemanha, porque os alemães confiam nos italianos. Se você é amigo dele, você é meu amigo também, mais ou menos assim. Tirar o passaporte é uma situação constrangedora. Você tem que provar que você é uma pessoa idônea e que você não vai fazer nada de mal naquele país. Então, se os países puderem facilitar, melhor. E o espaço change é um espaço de confiança. Mas tem uma vírgula aí. Uma vírgula não. Tem um belo de um parênteses. Esse espaço, não. Ele foi criado em 85. Os europeus estão querendo engrossar um pouquinho essa questão da imigração. Mas a questão da imigração eu quero deixar para o final. A gente já discutiu, já foi polêmica, né? A gente já teve essa discussão aqui. Eu quero mais tempo para falar, porque eu não quero que dê o sinal e a gente seja obrigado a cortar essa discussão. Os europeus eles estão aumentando o rigor no passaporte. Então, para as próximas viagens, mesmo como turista, não estou falando nem de intercâmbio, nem de você sair daqui e se mudar para a Europa. O visto para você passar 2, 3 meses ou um pouquinho menos vai ser mais complicado. Eles vão engrossar cada vez mais. Os atentados, infelizmente, acabaram generalizando. Então eles acabam vendo com maus olhos todos os tipos de turista. Os latino-americanos, nós acabamos pagando o pato pelos... Não dá para falar que é do Oriente Médio, nem que é do Estado Islâmico, é de todo lugar, né? Os terroristas, a gente acabou pagando o pato pelos terroristas. Beleza nesse espaço change? Cadê o Vitão? Você anotou? O que você anotou aí? Fala o que você anotou, deixa de ser envergonhadão. Deixa eu falar. Não, deixa ele falar. Depois. Permite ele colocou que era os países da Europa, de dentro do bloco europeu. Alguém colocou alguma coisinha a mais? Eu. O que você Não, pôs? eu fiquei diferente dele. O que você pôs? Coloquei a questão do espaço change, eu achei que uma pessoa que tivesse passaporte de um dos países do bloco pudesse entrar em qualquer país do bloco com mais facilidade. Show, perfeito. Tratado de Maastricht agora. Você trocaria pra mim, Marinha? Agora que eu lembrei que na aula passada você sentou ainda. Olá, Sofia. 1992. Essa é a data deste importante tratado. Mudou, foi uma notícia, foi a maior notícia da geopolítica nesse ano. Moeda única. Ninguém tinha escutado falar disso até então. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é o máximo da confiança entre os países. Pô, a gente se ajuda tanto, a gente compactua dos mesmos ideais, que para facilitar o nosso comércio, a gente vai adotar a mesma moeda. E outra, quando você adota a mesma moeda, você acaba fazendo um outro tipo de manobra. Quem consegue perceber como isso aqui é importante, pensando do ponto de vista comercial? Quando você cria uma mesma moeda, o que você está querendo com isso? Não tem aquele negócio do câmbio, né? Então uma moeda acaba valendo mais que a outra, o preço muda, fica muito caro, né? É difícil de importar. Quando você importa, fica muito caro para o consumidor não compra. Aí você não pode importar, mas aí você não vende seu produto. Por exemplo, é um efeito dominó. Se isso vai mudando. Show. A moeda da Alemanha, por exemplo, o marco, o antigo, ele tinha um valor muito mais alto do que o franco francês. Quando eles resolvem adotar o euro, há um equilíbrio entre as moedas da Grécia, da Dinamarca, da França, da Alemanha, de Portugal, da Espanha, todos adotam a mesma moeda, não há diferença, não há variação cambial. Então, por exemplo, quando os gregos tinham que comprar algum produto da Alemanha, a moeda grega era desvalorizada em relação ao marco alemão, então eles acabavam pagando muito mais do que valia.
Quando você equilibra a moeda, você deixa tudo muito justo. E você acaba afastando os concorrentes de outros continentes, principalmente a China e os Estados Unidos. Então você fala assim para a Bulgária, que é um país do leste europeu que não é tão industrializado: ó, compra da gente, a gente aqui adota o euro, você também tem o euro, então você vai comprar, você não vai precisar transformar, né? O euro, ele é uma moeda forte. Então, seja nosso parceiro. Além disso, você vai pagar menos com frete, você está dentro do bloco. É uma relação de confiança. Não precisa comprar nada da China, muito menos dos Estados Unidos. Então, foi uma maneira da Europa se fechar para os concorrentes. Quem são os maiores concorrentes de todos os países? China em primeiro lugar e Estados Unidos depois. Aí você fala, mas por que a China vem antes dos Estados Unidos? A China não tem um PIB tão gigante como a gente imagina. O PIB chinês é de 10 trilhões. O PIB dos Estados Unidos é de 18 trilhões. É quase o dobro. Mas o número de parcerias comerciais da China é maior. E a China é um país que aumenta o seu PIB ano a ano, 6%. É um reloginho. Todo ano aumenta 6%. Todo ano aumenta 6%. Enquanto o Brasil está estagnado, sem crescer, a China não para de crescer. Por isso que o Trump tem engrossado uma política lá contra os chineses, impedindo a vinda de produtos, porque ele quer se fechar. Sabendo disso, que deu certo com o bloco, os Estados Unidos tratou de fazer um bloco também. Mas só dele mesmo, não? Ele, Canadá e México. Mas se você comparar o México e os Estados Unidos, Não, você não pode comparar os Estados Unidos com ninguém. O bloco dos Estados Unidos, ele tem o segundo nível. Ele é uma união aduaneira. Ele não permite livre circulação de pessoas, por motivos óbvios. Alguém faz ideia que os Estados Unidos não quer transformar o bloco dele no mercado comum? Porque ele não quer mexicano dentro dos Estados Unidos. Né? Ponto. Canadense tudo bem, o canadense é rico, então... assim como os Estados Unidos, não vai incomodar. Agora, se ele abre a fronteira do México para os Estados Unidos, você vai esvaziar o México. A verdade é essa. Não vai toda morar lá. Eles já entram de uma forma muito difícil, pulando o muro, correndo risco de vida. Imagina se abre a fronteira, vai ficar muito mais complicado para os Estados Unidos e para o governo mexicano também. Quem tira vantagem desse bloco? Os Estados Unidos de uma forma muito absurda. Os mexicanos são os coitados, porque as multinacionais dos Estados Unidos entram na fronteira do México, exploram o trabalho mexicano, pagam super mal e mandam os produtos para lá. E o coitado do Canadá? O coitado do Canadá também não consegue concorrer com os Estados Unidos, não. Mas ele também... O Canadá, 70% do PIB do Canadá vem dos Estados Unidos, da relação do que ele tem com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos entram numa crise, o Canadá e o México vai junto. Só que qual a chance da maior potência do mundo entrar numa crise absurda a ponto de empobrecer? É quase zero. Por que o México não sai? Porque para ele é vantajoso. Por que os Estados Unidos não tiram o México? Não tem como? Para ele é vantajoso, ele explora. Entendeu? Ô, Tiagão, imagina você... Ó, eu sei que a sua família é muito da hora, mas imagina você morando com pais que você não gosta. Qual a única coisa que te deixaria morando na mesma casa de pessoas que você não gosta? Dependência econômica. Eles te sustentam. Você tem a sorte de morar numa família que você gosta e que te sustenta. Mas por que você não fugiria de casa? Você aí que odeia seu pai e sua mãe. Porque eu vou morrer, cara. Eu vou ficar pobre, vou dormir debaixo do viaduto. A verdade é essa. A gente tem interesse mesmo. Sobrevivência, questão de sobrevivência. O México e os Estados Unidos é a mesma coisa. O México tem um interesse com os Estados Unidos porque ele consegue emprego, consegue fornecer matéria-prima e consegue vender. Claro, não é o ideal, mas pelo menos ele tem. Agora os Estados Unidos ele vende muito para o México, usa a mão de obra mexicana, usa o espaço mexicano que é cobra muito menos impostos, então é bom para todo mundo. Mas você acha que com
talvez a política do Trump de focar nas empresas americanas, investir na industrialização, talvez dê uma caída tanto na China quanto no México? Não sei. Essa tendência de se fechar, de se isolar, ela não é interessante. Ele está fazendo tudo que o Obama, está fazendo tudo ao contrário do que o Obama tinha feito. Por exemplo, os Estados Unidos tinham uma relação péssima com os cubanos, né? Isso, o Obama foi lá, estendeu a mão para eles e os cubanos estavam começando a ter uma relação bacana com os Estados Unidos, abrindo a economia para outros lugares, lembrando que Cuba é socialista ainda. Sim, até a Coca-Cola foi para lá. Cara, foi muito bacana assim ver, pensando do ponto de vista do povo cubano, né, que tem acesso a produtos que antes não tinha. Pô, legal, cara, bacana. Aí o que o Trump fez? Não tem que ter relação com um socialista não, vamos cortar. Então tudo que o Obama tinha conseguido, ele foi lá e vetou. Ele quer se isolar, a verdade é essa. Eu não sei o que é certo ou errado, só o tempo vai dizer. Mas o Obama ele tinha um caráter muito mais, não, vamos ampliar, queremos uma relação pacífica com todo mundo. E ele não, eu não quero não, vamos se isolar. Mas não pensa que ele é uma única pessoa que pensa dessa maneira. Ele está representando muitas pessoas que elegeram ele que têm essa vontade de se isolar. Tá? Não pensa nele como um demoninho. Não quero mexicano, não quero chinês, não quero muçulmano, não quero o Flávio com essa cara de árabe que ele tem, entendeu? Ele está representando uma galera que pensa do mesmo jeito dele, que acaba servindo de modelo para outros países. Bolsonaro tem uma mesma metodologia mais conservadora, o francês eleito tem uma mesma filosofia conservadora. Então os Estados Unidos acabam fazendo uma propaganda para todos os outros países adotarem. É um perigo. Não sei se é certo, né? Vamos analisar friamente, vamos observando. Eu não sei. Vamos ver. Professor, Fala. por que vocês falaram que é vantajoso ter a mesma moeda? O que cobra mesmo? Vocês falaram? Tipo, quando a pessoa tem moeda diferente, não vai comercializar? Você bateu o braço? Não vi. Ah, tá. Achei que foi o cotovelo. Fez uma barulho. Qual? Eu não entendi a É pergunta. que você tinha perguntado qual é a vantagem de ter a mesma moeda. Daí a Sofia falou, se você não conseguia anotar. Aí eu queria que você Tá. disse. Para um país, é uma pergunta muito boa e muito difícil de responder. A moeda alemã era muito mais... Vocês conseguem entender por que uma moeda vale mais do que a outra? Falta de economia. Por causa da economia. O que faz uma moeda valer mais do que a outra relacionando com a economia? Eu acho que Um país que tem uma melhor economia, tem uma moeda O que faz um país ter uma melhor economia? Mais industrialização. Isso. É isso que vocês têm que ter na cabeça. Um país que é economicamente forte, ele tem muita indústria. Se ele tem muita indústria, a moeda dele vai valer mais. O dólar vale muito? Vale. O euro vale mais que o dólar. E aí? Libra vale mais que o euro. Libra vale mais que o euro. Isso. É um Pac-Man, né? Um vai abocanhando o outro. São só as indústrias que fazem uma moeda valer mais? Não. É muita coisa. É a relação que o país tem com o outro, é a política externa, qualquer coisa influencia. Saiu há um tempo atrás que o Lula poderia ser preso. O dólar baixou, o real passou a ser um pouquinho mais valorizado. Só porque ameaçaram de prender o Lula. Mas fala, o que tem a ver? O que tem a ver? É a minha pergunta, o que tem a ver o Lula ser ameaçado de prisão, de cadeia,
com o aumento do real em relação ao dólar. Por causa do culpado da nada, né? Culpado da corrupção. Tá, não foi julgado ainda, mas beleza. Se ele tivesse sido preso, seria a solução para os problemas brasileiros? Não seria total, mas seria uma pontinha. Mas a Alemanha não quer pagar um país que é corrupto, né? Sim. Por exemplo, o aluno está mal de nota, está com vermelho em tudo. Aí ele fez uma provinha de inglês que é mó fácil e ele tomou mó bronca da mãe, a mãe fez ele vir na reunião, os professores falaram um monte na orelha dele, na orelha da mãe. Aí o filho fala assim, olha mãe, fiz uma provinha de inglês, tirei 10. Entendeu? É uma pontinha. Ele tá querendo, já aliviou. É isso. Já deu uma aliviada. Tá mostrando que vai melhorar. Tudo bem, foi com consulta em dupla com a Sofia Martani. Mas tá melhorando. Eu fiz tudo pra ela, não tirei 10. Ela tirou 10, eu tirei 8. É o quê? A Mariana tinha 2 exercícios valendo 1 ponto. Aí a gente estava fazendo tudo. Eu, Mariana, você está fazendo errado. Ela, tô com preguiça de mudar. Ela tirou 8. Se vocês fizerem dupla. E eu avisei pra ela e eu tô com preguiça. Parabéns, hein? Mas agora que a gente entendeu por que uma moeda vale mais do que outra, vamos tentar entender por que isso foi bom para os outros países. A moeda da Grécia não era tão valorizada quanto a moeda dos países que eram muito industrializados. Quando eles adotam o euro, fica igual para todo mundo. Isso é bom para a Grécia ou ruim para a Grécia? Bom para a Grécia. Bom no começo. Mas e depois? Não, depois ela vai valorizar os outros países, porque eles não vão ter uma moeda tão acima, então quando comprarem deles não vão pagar o preço de antes. E para a Grécia, ela não vai ter estabilidade econômica, porque ela vai pagar de igual para igual, mas se ela não girar, que nem os outros países, ela não vai conseguir subir. Ela vai sempre eu vou dar um exemplinho mais caseiro, Carol. porque a moeda dela não tem como valorizar, ela vai estabilizar. Qual a diferença de idade entre você e a Isabela? 1 e 8. Quase 2 anos. Digamos assim, a Isabela fez 20 anos, fez 18 anos, ela ganhou um Celta e tirou carta. Quando ela fez 20, o carro dela estava meio caidinho, teu pai resolveu dar uma... Fala o carro que você gosta. Ai, sei lá, não tem velho. Fusca! Fala alto. HS. Não, ASX. ASX. Não, O Audi. ASX. Tá, é um carro legal? Com a minha falta de conhecimento, que eu tenho certo, e uma bicicleta. O ASX, o seu pai dá uma ASX para Isabela. E aí você tá tirando carta. E aí o seu pai fica naquela assim, bom, eu não posso dar uma coisa para uma coisa diferente para outra. Ele dá uma ASX para você, que acabou de tirar a carta. É tipo o que faz com meus irmãos. O que isso vai desencadear? A Isabela já dirigiu um Celta. Ela já sofreu, ela já bateu. E ganhou um novo. E ganhou um novo. E ela já tem maturidade suficiente para administrar esse carro novo. A Carol acabou de pegar um carro muito bom e acabou de tirar a carta. Ela não tem maturidade suficiente ainda e ela vai bater esse carro. Ela vai ralar a roda desse carro na guia, entendeu? Ela não tem ainda aquela malícia para lidar com um carro tão bom. Ela não evoluiu de baixo para cima. Então, quando nivelou as economias e adotou a mesma moeda para todo mundo,
A Grécia sofreu porque ela se igualou à Alemanha, mas ela não tinha tantas indústrias para fortalecer a economia da Grécia. Então foi uma falsa ideia. E o euro vai ser bom para todo mundo. Não, não foi bom para todo mundo. Para o país que era muito industrializado, foi muito bom. Para o país que era pouco industrializado, ele teve que suar pra caramba. E criou uma diferença dentro do bloco. Não pensa que a Europa é toda igual. A Bulgária é igual à Alemanha. A Alemanha é igual a Portugal. Não, não é. Porque a economia não é assim. Ei, vamos resolver o problema da pobreza. Imprime dinheiro, sai dando para todo mundo. Senão ia ser muito fácil. Mas não é assim que funciona. As pessoas precisam conquistar o dinheiro. Ele não pode ser dado. Porque se você dá o dinheiro para a Marô e a Marô não trabalha, ela vai se acomodar. Ela não vai gerar mais renda. Ela não vai fazer a economia funcionar. Porque senão, mano, não existia mais pobreza no mundo. Eu concordo. Se eu der um salário de 5 mil reais para todo mundo, eu posso aumentar o preço do leite para 15 reais. Eu posso aumentar o preço do carro para 100 mil. Todo mundo tem dinheiro para pagar. Entendeu? Eu vou causar uma inflação do caramba. Eu preciso resolver o problema da minha economia. E as pessoas conquistam dinheiro por consequência. Tratado de Maastricht deu para colocar aí o espaço change também? Sim, é tipo isso. O negócio do meu irmão. Eu tenho 6 irmãos. Em casa de família. Eles vieram aqui de 6, 15 anos. Eu tenho 13. E aí, os meus pais me dão meu pai com 6 agora. E porque eles já... Seu irmão tem 6 anos? Não. A diferença de 6. Não, ele disse que era um iPhone quando tiver 15 anos, o iPhone tipo... Ah, tá. Você quer um iPhone agora? É. Tá merecendo, hein, o iPhone. Tá merecendo bastante. Bom é que tá gravado isso. Pode. Alguém sim. Bom final de semana. Obrigado, Marina. Obrigado.